Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Clube da Fala e queridos alunos também. Eu sou o professor Matheus Cirne, sou um dos professores de oratória do Clube da Fala e hoje nós vamos abordar sobre um assunto interessantíssimo que é sobre linguagem corporal. O tema da aula é o que a sua linguagem corporal diz sobre você. É um tema de interesse geral, é uma dúvida que as pessoas têm. As pessoas procuram melhorar a comunicação e sempre tem aquela dificuldade de conciliar a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Em primeiro lugar, é importante nós ampliarmos a nossa percepção do que é a comunicação. A comunicação não é apenas aquilo que eu verbalizo, mas o que eu gesticulo, o contexto de uma apresentação também é muito importante. Então, nesse primeiro momento, a gente já começa a refletir um pouco sobre o que é comunicação. O que é comunicação para você? E vamos ampliar essa perspectiva e focar hoje em linguagem corporal. A nossa linguagem corporal diz muito sobre quem nós somos, sobre como nós nos comportamos nos lugares, sobre como nós reagimos a determinadas situações que nos incomodam na maioria das vezes, mas o nosso corpo sempre fala antes da fala. O nosso corpo sempre sinaliza algo. E para que eu consiga captar a comunicação não verbal das outras pessoas, eu preciso trabalhar pontos importantíssimos, como a escuta ativa e a observação atenta. Então vamos pro nosso conteúdo, vamos focar nos principais pontos aqui de linguagem corporal. Antes de começarmos a apresentação, eu já deixo o convite para você curtir o canal do Clube da Fala, compartilhar esse conteúdo com os familiares, com os amigos, com pessoas que também desejam melhorar a comunicação, se aprimorar cada vez mais, trabalhar a oratória. Então, curtam aqui, deixem seus comentários também, deixem a interação, as dúvidas, as perguntas, que nós vamos ter o maior prazer de ler os comentários de vocês e interagir também. Pessoal, vamos então começando com o tema da aula de hoje. O que a sua linguagem corporal diz sobre você? Vamos pensar aqui e trazer as nossas primeiras considerações. Vou pedir para a Lohane, do marketing, fazer a transição da apresentação para a gente. Ela está fazendo o nosso suporte aqui. Por favor, Já Lohane. tá. Pode ir? Pode ir? Pode. Vamos lá. Considerações preliminares para pensarmos a linguagem corporal. Primeiro ponto é entender quais são os fatores comportamentais mais preponderantes em sua personalidade. Aqui no Clube da Fala, nós abordamos muito sobre o tema do DISC, que é uma ferramenta que nos ajuda a fazer um mapeamento comportamental. O nosso mapeamento comportamental e das pessoas que convivem conosco, no ambiente pessoal ou profissional. Nós sabemos que o DISC envolve 4 fatores comportamentais e são o dominante, o influente, o conforme e o estável. Nós temos esses 4 perfis comportamentais e é fundamental que nós entendamos se nós somos pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas. Será que a minha linguagem corporal é mais expansiva? Será que ela é um pouco mais retraída? Eu, eu sou uma pessoa mais tímida na hora de me comunicar, mais inibida. Como é que eu funciono? Como que é o meu padrão comportamental? A ferramenta do DISC nos auxilia nesse mapeamento de qual perfil está mais preponderante na nossa personalidade. O DISC com certeza auxilia no processo de autoconhecimento e percepção da nossa linguagem corporal. O segundo ponto, como vocês podem acompanhar aí na tela, é ter consciência das suas virtudes pessoais
e forças de caráter. Isso tem a ver com inteligência emocional. Todos nós temos virtudes, temos valores que nós utilizamos nos momentos de desafios da nossa vida. Nós passamos muitas vezes por desafios materiais, emocionais, de quaisquer ordem, e nós não sabemos quais recursos internos nós utilizamos naquele momento tão desafiador da nossa vida. Então é fundamental que nós tenhamos consciência de quais virtudes nós temos, quais são as nossas forças de caráter que nós utilizamos ao enfrentarmos desafios, ao passarmos por experiências agradáveis e desagradáveis. Aqui nós estamos num processo de autoconhecimento. E essa viagem interior é fundamental. Para quê? Para eu descobrir quais são essas forças e ter uma comunicação mais assertiva, me comunicar de forma mais segura e confiante com o público, com as pessoas que convivem comigo. Então, esse ponto é fundamental. O primeiro é identificar o perfil comportamental. O segundo é ter consciência das virtudes e das forças de caráter. Todos nós temos essas forças de caráter, mas nós não temos consciência de muitas delas. É por isso que nós reforçamos sempre que o processo de autoconhecimento é fundamental e impacta diretamente na nossa comunicação e na qualidade das relações que nós vamos estabelecer com as pessoas. O terceiro ponto que eu trago para vocês é estar ciente dos impactos do autoconhecimento na comunicação não verbal. Se eu não estou num bom dia, se eu não acordei bem, por exemplo, eu vou sinalizar isso para as pessoas que convivem comigo através da minha linguagem corporal. Eu vou demonstrar sinais de cansaço. Eu vou ter uma comunicação corporal mais retraída. Eu vou buscar me isolar das outras pessoas. Eu vou ficar mais acanhado, mais calado. Então, o autoconhecimento, ele vai ter impacto em como nós nos comunicamos, no verbal e no não verbal. Então, tenham sempre isso em mente. Esses 3 pontos são os principais para nós começarmos a pensar sobre linguagem corporal, certo? Aqui a gente está voltando o olhar para dentro, para o nosso interior, para o nosso íntimo, para descobrirmos quem somos e como nós nos expressamos. Aqui eu trago uma frase para vocês, uma reflexão. Quanto mais eu me conheço, melhor consigo adaptar as minhas expressões corporais e o meu nível de linguagem ao meu público-alvo. Se eu tenho um olhar voltado para o autoconhecimento, eu consigo me adaptar às situações. Eu consigo me adaptar a diversos contextos e, com certeza, eu vou me comunicar de forma mais efetiva. Aqui a gente entra nas expressões corporais, vejam bem, e eu falo de adaptação de linguagem também. Então, eu preciso fazer essa adaptação da linguagem de acordo com o perfil do meu público, certo? E de acordo com o contexto. Se eu estiver em um contexto mais formal, eu vou trazer outro tipo de vocabulário. Um vocabulário mais formal também, mais rebuscado. Eu vou trazer complexidade semântica na hora de me comunicar. Agora, se eu estou em um ambiente mais informal, eu posso ter um tom mais casual, eu posso trazer uma fala mais coloquial. Eu vou fazer esses ajustes de acordo com o público e de acordo com o contexto da comunicação. E isso envolve a linguagem verbal e a linguagem não verbal. O que eu verbalizo e o que eu gesticulo também. Então, a gente não pode pensar a linguagem verbal dissociada da linguagem não verbal. A ideia é que nós consigamos buscar um ponto de equilíbrio
entre a forma e o conteúdo, entre o que eu falo e como eu falo. Então, é importante a gente buscar conciliar esses aspectos na hora de se comunicar, certo? Aqui eu trago para vocês, nessa ilustração, vários sentimentos. Por quê? Nesse processo de autoconhecimento, é muito desafiador fazer o mapeamento das nossas emoções, do que nós sentimos. Vejam pela imagem que nós sentimos muitas coisas, sejam elas emoções positivas ou negativas. Mas nós sentimos muitas coisas, temos muitos sentimentos, precisamos processar as nossas emoções, mas nós temos dificuldade em verbalizá-las. Temos dificuldade em expressar o que nós sentimos de verdade. Então, a gente tem aqui várias emoções primárias e secundárias. Nós temos a tristeza, nós temos a calma, nós temos a alegria, e a partir daí nós temos emoções secundárias, certo? Mas vejam como nós sentimos muitas coisas, temos muitas emoções, precisamos administrar os nossos afetos, e isso vai impactar na nossa linguagem não verbal, na nossa linguagem corporal. Então, vejam como é importante o processo de autoconhecimento, certo? Então, vamos agora para outra etapa de linguagem corporal. Antes de entrarmos nas questões técnicas, a gente precisa ter em mente que esse processo de autoconhecimento que eu venho falando para vocês desde o início desse nosso encontro, ele envolve 2 pontos principais: escutativa e observação. É a nossa capacidade de percepção. Percepção de si, percepção do outro, e a partir daí eu vou criar níveis de empatia. Isso é muito, muito bom de nós pensarmos, porque o tema da linguagem corporal, ele nos leva a trabalhar a nossa percepção. Percepção da nossa comunicação de forma globalizante. Então, eu vou começar a me perceber mais, começar a perceber o outro, como o outro se expressa, como o outro se comunica, como o outro processa, e a partir daí eu vou começar a me colocar no lugar do outro no processo de comunicação. Mas isso eu vou fazer a partir da escuta ativa e da observação atenta. A escuta ativa, só para reforçar, é a escuta que envolve o interesse genuíno pela comunicação do outro. Em vários níveis. Nós temos níveis de empatia e nós temos níveis de escuta também. Nós temos níveis de escuta que são mais superficiais e um nível de escuta onde eu abdico de falar alguma coisa. Já é um nível mais aprofundado, é um nível terapêutico de escuta. Então, a gente tem níveis de escuta e níveis de empatia também. E tudo isso é exercício de percepção. A comunicação, ela não envolve apenas o emissor da mensagem, envolve o receptor também. Então, eu preciso ter uma percepção desse processo todo que envolve a minha figura enquanto emissor da mensagem e o outro, quem vai receber a mensagem. Então, vejam que antes da gente pensar na nossa linguagem corporal, a gente tem que fazer esses exercícios de percepção da minha comunicação e da comunicação das outras pessoas que estão comigo no mesmo contexto, certo? E para refletir, vamos começar a se perguntar: por que a linguagem corporal é importante? O que a linguagem corporal significa para mim? Será que a linguagem corporal vai me trazer uma assertividade maior? Será que para mim é importante
me comunicar através dos gestos, trazendo gestos mais assertivos? Ou não? Para mim, comunicação é apenas a linguagem verbal e acabou. A gente precisa se questionar. Por que a linguagem corporal é importante? Vejam que pensar em linguagem corporal também é um processo de autoconhecimento. Eu vou começar a perceber como eu reajo nas diversas situações do dia a dia. No trabalho, com a família, com os amigos. Tudo é processo de autoconhecimento. Antes de pensarmos em qualquer técnica de comunicação, a gente precisa pensar em iniciar esse autodesenvolvimento. Isso é primordial, ok? Segunda questão, como a minha linguagem corporal pode ser mais assertiva? Antes de eu pensar em ter uma linguagem corporal mais assertiva, eu preciso pensar por que ela é importante. Eu preciso pensar se a linguagem verbal, para mim, é mais importante do que a não verbal, se as duas têm o mesmo peso. Então, a gente precisa começar a pensar na importância da linguagem corporal, porque se é importante para mim, eu vou priorizar a minha comunicação não verbal e vou começar a aprimorar a minha comunicação não verbal tecnicamente. Essas são as questões basilares para a gente pensar em linguagem corporal. Então, não esqueçam que antes de pensarmos na técnica, vamos pensar no aspecto humano. Esse aspecto humano diz respeito a mim próprio e às outras pessoas que se comunicam comigo, ok? Temos mais uma reflexão aqui que eu trago para vocês, que é como eu me expresso nas minhas experiências de vida. Por mais que sejamos seguros na comunicação verbal, a linguagem corporal deixa transparecer quem nós somos e como nos comportamos nos ambientes. Aqui eu reforço o que eu já venho dizendo para vocês desde o início da aula. A minha linguagem corporal vai dizer quem eu sou, por mais que o conteúdo da minha fala seja diferente, certo? Precisamos fazer essas questões. Só a partir dessas questões e de uma viagem pelo nosso interior, a gente vai conseguir aprimorar a forma, o exterior, o que vai ficar visível para as pessoas, em apresentações, em reuniões, em aulas e por aí vai, ok? Agora, nós vamos pensar tecnicamente na linguagem corporal. Aqui vocês podem ver na imagem que, de um lado, nós temos as macroexpressões, que são os movimentos dos braços, o posicionamento das pernas, o alinhamento do quadril, a minha postura corporal como um todo, de uma forma globalizante. Isso envolve o nosso gestual, os movimentos que nós fazemos, aqueles movimentos que nós fazemos em excesso, aqueles movimentos que podem ser atenuados, gestos que podem ser evitados. Tudo isso está nas macroexpressões do meu corpo. Na outra ilustração, nós temos as microexpressões. E quando nós falamos em microexpressões, são as expressões do nosso rosto. Aqui na imagem, por exemplo, nós temos expressões de alegria, de tristeza, de raiva, de entusiasmo, de aflição. Temos expressões de atenção. Temos várias microexpressões faciais. Algumas pessoas têm dificuldade. Elas têm o verbal muito bem trabalhado, elas conseguem trazer complexidade semântica, ter uma conversa produtiva, inteligente, com um repertório cultural muito bom, mas elas têm dificuldade em desenvolver as microexpressões faciais, em trazer as emoções nos movimentos do rosto. Isso é muito importante.
Vejam que isso envolve o processo de autoconhecimento, como nós vimos antes. Aqui eu preciso trabalhar, nesse caso, esse desafio de começar a pensar, eu tenho que começar a pensar nas microexpressões faciais, nas emoções que eu posso trazer no meu rosto ao me comunicar. Expressões de alegria, de tristeza, de aflição, preocupação, frustração, ok? É muito importante que haja esse equilíbrio nas macro e micro expressões faciais. E como é que eu vou pensar nessas macro e micro expressões em uma apresentação, por exemplo? O que eu vou fazer em uma apresentação em relação à minha linguagem corporal? Em primeiro lugar, eu preciso caminhar com função. Algumas pessoas são mais expansivas na comunicação, são mais enérgicas e é preciso que haja uma distribuição de energia. E para evitar pêndulos no palco, por exemplo, eu posso caminhar com função, caminhar pelo espaço com propriedade. Vamos imaginar o ambiente de uma sala. Eu posso dividir esse espaço em um quadrante e eu posso me dirigir, caminhar pelo espaço sem virar de costas para o público. Eu posso interagir com as pessoas que estão à esquerda, à direita, ao fundo da sala, porque eu dividi antes o espaço em um quadrante. Eu dividi em partes e eu vou contemplar as pessoas com a minha interação caminhando sempre com propriedade. A caminhada é estratégica. Então, eu posso também caminhar pelo palco de forma lateralizada, sem virar de costas para o público, sempre de forma lateralizada, caminhando com função, de forma segura, caminhando lentamente, e eu vou trazer mais assertividade. Eu posso ir mais além. Eu posso caminhar, por exemplo, quando eu trouxer na minha fala verbos no gerúndio. Verbos no gerúndio, eu tenho uma ação continuada. Os verbos no particípio me trazem uma ação concluída. Então, nos verbos no gerúndio, eu posso caminhar. Eu posso caminhar. Eu tenho uma ação continuada. Se eu tenho uma continuidade no verbal, eu posso trazer a continuidade no não verbal também. Dessa forma, eu vou caminhar com função e dando coerência para esse movimento em uma apresentação, em uma reunião ou em uma aula, evitando sempre movimentos pendulares. Segundo ponto, parar na base de controle. Eu preciso evitar o pêndulo em uma apresentação, porque isso desvia a atenção do público. Qualquer movimento desnecessário que eu faça vai desviar a atenção do público. Então é importante que eu me mantenha sempre na minha base de controle, com o corpo ereto, alinhado, não curvado, sempre com o corpo alinhado e na minha base. Eu posso colocar um pé à frente e outro atrás, sem que eles estejam muito distantes. Se eu tiver com os pés distanciados, eu vou ter uma tendência para começar a pendular no palco. Então é importante manter o alinhamento do corpo com os pés dessa forma, um na frente e um atrás, sem que a distância seja excessiva, para eu não pendular diante do público. É sempre importante me manter na base, me manter seguro, para eu transmitir também confiança para a plateia. Terceiro ponto, limitar os gestos na zona individual. Com certeza,
Vocês já viram, já presenciaram apresentações em que o palestrante está gesticulando de forma excessiva, fazendo movimentos desnecessários, gastando uma energia que ele pode usar de outras formas na apresentação. É importante que eu consiga limitar os meus gestos na minha zona individual, com os braços sempre mais próximos do corpo, e eu posso movimentá-los, gesticular para a esquerda, para a direita, sempre com a palma da mão virada para cima. Aqui eu estou sinalizando uma ordem. Aqui eu estou sinalizando uma ordem. Aqui eu estou em abertura para o público me procurar após a apresentação, para o público interagir, trazer questões, tirar dúvidas. Aqui eu estou aberto para o público, eu estou disponível para a minha plateia. Então, sempre é importante limitar os gestos na zona individual. Sempre evitar excesso de gestos e fazer movimentos aleatórios com as mãos, certo? Na sequência, nós temos dividir a atenção com os outros sentidos do corpo. Todos esses pontos que eu trouxe anteriormente vão ajudar nesse processo. Por quê? Se eu fico muito robótico no palco em uma apresentação, aqui a minha energia está concentrada. Mas se eu começo a gesticular, se eu começo a caminhar com propriedade, eu estou deixando a minha apresentação mais dinâmica. Eu não vou ficar estático, eu não vou pendular, eu não vou trazer gestos obscenos para a plateia. Sempre nós temos gestos que podemos evitar. Gestos que acabam deixando transparecer até uma agressividade na hora de me comunicar com as pessoas. É um desafio, mas com técnica vocês podem controlar esses movimentos. É normal que eu verbalize, leve uma informação para o meu público e o meu corpo traz um gesto completamente fora de contexto, um gesto desnecessário. Isso acaba trazendo ruídos para a comunicação não verbal. Então, essa energia, a atenção, tem que ser distribuída por outros sentidos do corpo, certo? Eu vou caminhar com propriedade, gesticular de forma atenuada, trazer gestos suaves para minha plateia. Eu vou fazer rapport, eu vou interagir com a plateia, olhar nos olhos das pessoas, fazer uma distribuição de olhar pela plateia. Eu vou sorrir para o público. Dificilmente o público não vai retribuir o sorriso. Então, sorriam. O sorriso faz bem para a saúde. Sorrir vai ajudar vocês tecnicamente em relação à entonação vocal e vocês vão se conectar com o público de vocês. Então, sorrir é fundamental. Sorriam. Usem o sorriso estrategicamente. Isso vai ajudar muito vocês em apresentações. Então, quarto passo aqui, dividir a atenção com os sentidos do corpo. E o último ponto, que já foi falado também, é manter a postura de encaixe. Manter o corpo sempre ereto e alinhado. Se eu tenho uma linguagem corporal mais retraída, eu vou ter a tendência de encolher o meu corpo. Se eu tenho uma postura curvada, eu vou impedir o fluxo de ar. Eu vou começar a ficar ofegante. Eu vou começar a ficar sem ar. Eu vou ter dificuldade para manter a minha comunicação verbal equilibrada. Eu vou começar a gaguejar. Eu não vou conseguir fazer um bom gerenciamento da saliva. Eu vou ficar com a garganta seca. Então é importante manter o corpo ereto para que isso não interfira na minha respiração
em uma apresentação. Respiração é fundamental, é matéria-prima da nossa voz e é o ponto de equilíbrio. Se eu não tiver uma respiração equilibrada, eu não vou conseguir trazer assertividade, confiança, segurança para o meu público. Por quê? Eu vou fazer uma apresentação, mas eu estou ofegante, eu estou me afogando nas palavras, eu não estou respirando corretamente pelo diafragma. Então, tudo isso vai interferir na linguagem corporal de vocês. Então, esses pontos técnicos, eles precisam sempre de prática. Vocês podem exercitar esses pontos para trazerem mais segurança na linguagem corporal de vocês. E não esqueçam do ponto principal. A linguagem corporal que nós temos diz muito sobre quem nós somos. Então, é fundamental que eu me lance no processo de autoconhecimento. Se eu não tiver autoconhecimento, eu não vou ser uma pessoa confiante. Eu não vou transmitir isso para as pessoas. Então, reflitam sobre esses pontos que nós conversamos aqui hoje, certo? São fundamentais. E o aspecto humano, é claro, vem antes de qualquer técnica, ok? Pessoal, esses são os pontos de linguagem não verbal, de linguagem corporal que eu trago para vocês. É uma boa reflexão para vocês fazerem, tanto no aspecto humano como no aspecto técnico da comunicação, certo? Aqui, além de trazer pontos sobre comunicação não verbal, vejam que no início da aula eu falei um pouco sobre DISC, sobre os fatores comportamentais. Todos nós temos fatores comportamentais que são mais preponderantes na nossa personalidade. Então, vocês vão perceber que existem pessoas que têm uma linguagem corporal mais fechada, porque são pessoas mais ponderadas, e pessoas que têm uma comunicação corporal mais expansiva. Elas são mais assertivas. Vocês vão ver que são pessoas que se comunicam de forma mais enérgica, mais empolgante. Elas têm mais energia e elas vão deixar transparecer esses pontos na linguagem corporal. Não é porque eu tenho uma linguagem corporal mais introspectiva que eu não vou ser assertivo em uma apresentação, em uma aula, em uma reunião. Tudo envolve técnica e eu posso me aprimorar cada vez mais, ok? Então, vamos unir esses aspectos e nos aprimorarmos cada vez mais na nossa linguagem corporal, certo? Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, comentem, deixem seus comentários, curtam o canal, sigam a nossa página do Clube da Fala no Instagram também. Nós trazemos muitos conteúdos, inclusive de linguagem corporal. Então, aproveitem bastante esse conteúdo, estudem e, sobretudo, pratiquem. Pratiquem, comecem a perceber como é que eu me comporto nas situações, nas experiências que eu tenho. Como é que o meu corpo reage? Será que eu sou mais reativo? Será que eu consigo ter autocontrole? Como são os meus movimentos? Será que em uma apresentação eu consigo olhar nos olhos da plateia? Será que eu consigo fazer uma boa distribuição de olhar? O olhar desarma. O olhar gera conexão. Então, pensem sobre esses pontos. São fundamentais, certo? Reflitam bastante, pratiquem e continuem nos acompanhando, que nós vamos trazer mais conteúdos de comunicação e oratória para vocês. Pessoal, até o próximo encontro. Tchau, tchau e um abraço a todas e todos.